Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema opondo-se ao ressentimento. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, e eu vou ler dois versículos, o 4 e o 5, que diz assim: O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, nem se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa como a ira, mas se esconde debaixo da superfície. O ressentimento nos deixa irados permanentemente. A palavra ressentimento não está na concordância bíblica. É um termo moderno, mas a ideia é antiga. E Paulo utiliza uma expressão que se aproxima muito do seu significado. Está em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Paulo escreveu: o amor não guarda rancor. O amor, na verdade, se lembra apenas de perdoar. Crisóstomo, líder da igreja do século IV, disse certa vez que um erro cometido contra o amor é como uma faísca que cai no mar e se apaga. O ressentimento extingue a chama da vida e do amor, entroniza o fracasso e o mal não deixa mais ninguém esquecer. Davi, o exemplo clássico de tantos assuntos do coração, naturalmente também é um modelo de ressentimento. Ele era, como sabemos, o homem segundo o coração de Deus, mas teve muitos fracassos. No leito de morte, o rei Davi trouxe o filho Salomão para o quarto, a fim de lhe dar um último conselho. Em 1 Reis 2, versículos 5 e 6, temos o registro das palavras deles. Está escrito: Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. O maior homem do seu tempo, em todo o mundo, preparando-se para encontrar com Deus, está transmitindo um legado de vingança para o filho. Esse é o lado de Davi que preferimos não enxergar. O ressentimento distorce a realidade e nos mantém acorrentados ao passado. Como ar poluído, não intoxica somente a pessoa amargurada, mas todos os que entram em contato com ela. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura e o ressentimento se espalha pelo casamento, pelas amizades e atinge até o relacionamento com Deus. Contamina tudo o que toca. O ressentimento prejudica não só a nossa saúde espiritual, mas também a saúde física. Quando decidimos nos apegar à amargura, é como se nos colocássemos sob uma maldição. Somente o perdão pode removê-la. Podemos começar aninhando um pequeno rancor, que, se o alimentarmos, transforma-se num forte ressentimento. A essa altura, tem vida própria e não conseguimos parar de alimentá-lo. Finalmente, não é mais algo que possuímos, ele é que nos possui. Nossa vida inteira se define e se organiza ao redor dos princípios do ódio. Ninguém quer viver assim. Se pudéssemos prever as coisas, faríamos de tudo para não cair na maldição do ressentimento. Mas vamos ver como resistir ao ressentimento. Em primeiro lugar,
pense duas vezes. Por que quase todos abrigam mágoas dos outros? A resposta pode surpreender. O ressentimento proporciona ao indivíduo sentido de superioridade em relação à pessoa com quem está ressentida. Remoer o erro do outro faz o ressentido se sentir superior. Naturalmente, as pessoas com tendência a se subestimar são as que gravitam em volta do ressentimento, pois ele lhes oferece um modo nocivo de se colocar um pouco acima na hierarquia social. A primeira atitude a tomar, portanto, é pensar nas consequências. Será que esse é o tipo de vida que você quer levar? Será essa a direção em que você gostaria de projetar os seus pensamentos? Será uma forma correta de usar a sua energia emocional? Um pouco de reflexão sem Satã cura muitos ressentimentos inoportunos. Segundo lugar, escreva. Há famílias que perpetuam sentimentos doentios mesmo depois das causas terem sido esquecidas e os adversários originais terem morrido. Por isso, o melhor a fazer é escrever. Exteriorize os sentimentos, ponha-o no papel diante de você e observe-os muito bem na luz. Talvez se espante com o que vai ver. Pode ser que o seu motivo, objeto, pessoa ou situação não valha nem um pouco a energia emocional que você vem gastando. Quase sempre, os inimigos do nosso cenário emocional não sabem o que fazem. Em terceiro lugar, fale. Você pode conversar sobre os seus sentimentos com seus amigos íntimos. Pode discuti-los com a sua família. Mas, por favor, não deixe de falar sobre os seus sentimentos com aquele que mais te ama, aquele que pode renová-lo, mente e coração. Procure o Senhor e fale tudo. Se você está furioso, cheio de remorso, inquieto, magoado, sejam quais forem as suas emoções, apresente-as a Deus. Venha como está, não se pode esconder nada dele. Afinal, não há sequer um fio de cabelo em sua cabeça que ele não conheça, nenhuma molécula do seu corpo que não tenha sido criada por ele. Conte-lhe tudo. Ele começará a compartilhar coisas certas com você, como graça e perdão. Os que abrigam ressentimento no coração estão carentes da graça de Deus. Precisam se aproximar do Senhor e recuperar o que perderam, pois Ele é a única fonte. Sentir a graça e o perdão divinos é descobrir que temos de sobra para dar aos outros. O ressentimento profundo é como uma sanguessuga que se agarra no seu coração. Você não consegue se livrar dela apenas tomando uma atitude, lendo um livro ou com outra ação simples qualquer. Há um remédio: banhar-se na exuberante graça de Deus. E ao fazer isso, muitas fortalezas do seu espírito começarão a estremecer. Quando você contempla o perdão que Deus lhe deu, os ressentimentos cruéis começam a se reduzir a nada. Tudo se resume nisso. Perdoamos porque o Senhor nos perdoou. E se você ainda não aceitou o perdão de Deus para os seus pecados, não vai conseguir perdoar os outros. Fale com Deus. Peça que Ele te ajude a enxergar a profundidade do amor, da misericórdia, da graça e do perdão dele. Peça ao Senhor que encha o seu cálice dessas bênçãos. E em seguida, passe um tempo em ação de graças por Ele ter feito isso. Posso imaginar que depois disso, a maldição será quebrada. Você não mais sofrerá da falta de misericórdia. E ainda, há mais uma atitude a tomar. Em quarto lugar, desista. Lembre-se sempre de esquecer. É muito mais fácil andar se você simplesmente deixar tudo de lado. Apenas uma parte da oração do Senhor se repete. É o trecho sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Depois do final do ensinamento sobre a oração, Jesus diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros,
o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, versículos 14 e 15. Então, quando se aproximar de Deus, descarregue os seus fardos de ressentimento. A marca dos filhos de Deus é abençoar os inimigos, pagar o mal com o bem, jamais lutar pela melhor posição, mas cuidar dos necessitados. Isso permite que exista comunhão entre você e Deus, e entre você e os outros. Você não gostaria de viver sob esse domínio de graça e perdão? Você não quer esquecer simplesmente? A palavra de Deus diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. A vida fica bem mais fácil quando permitimos que Deus faça as coisas por nós. Este mundo fica mais brilhante, mais colorido, repleto de alegria, quando não estamos cegos pelos ressentimentos banais. É uma lição que nosso mundo nunca aprende. O ressentimento provoca a separação de famílias, violência na sociedade, guerras constantes entre nações. Desse modo, vidas que poderiam até ter sido produtivas e ter sido bênçãos são consumidas pelo ódio autodestrutivo. O ressentimento nos impede de conhecer a bondade de Deus. Impede-nos de ser pais fiéis, filhos fiéis e bons vizinhos. Não precisamos nem devemos viver assim. Tudo o que precisamos é pedir a Deus que nos liberte dos ressentimentos. Resista ao ressentimento. Expulse qualquer traço de amargura. Viva pela lei da graça, que liberta, e lembre-se sempre de perdoar. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora neste momento te pedindo que o Senhor não permita que o ódio, a raiva, a amargura, especialmente o ressentimento, fique guardado no nosso coração, mas que nós venhamos a cada momento aprender a perdoar os nossos irmãos, os nossos inimigos, e como diz a tua palavra, aprender a amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. E é por isso que nesse momento eu também quero pedir em favor dos que estão doentes, que o Senhor visite aqueles que estão nos hospitais, na UTI, inclusive aquele cantor, Regis Danese, que ainda está se recuperando. Que o Senhor entre com a bênção, com a providência, restaurando a saúde dele e de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Quero pedir também que o Senhor vá em conta daqueles que estão passando por necessidades, enviando-lhes a provisão, tudo aquilo que eles necessitam. Que o Senhor também vá em conta dessa casa e dessa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas que o Senhor coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente, que o amor do Senhor seja derramado nesses corações. Porque é a tua palavra que nos garante que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa libertação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, onde você poderá, com calma, ouvir todos os vídeos, porque todos falam da palavra de Deus. A palavra de Deus que é uma semente, que é um remédio para a sua vida e pode transformar a sua história, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Glória a Deus, aleluia.